Agora, Minuto de Esperança. Olá, queridos, estamos chegando com um Minuto de Esperança. O maior exemplo de perdão é dado por Jesus Cristo. Você confiaria em Pedro? O apóstolo Pedro, antes de ser o apóstolo, o homem segundo o coração de Deus, amigo de Jesus. Você confiaria nele depois que ele praguejou a Cristo diante de uma criada? Pedro negou a Jesus, praguejou, diz: eu não conheço este homem. E a Bíblia diz que ele esbravejou. Ele traiu Jesus, seu amigo. Mas naquela hora, Jesus olha para Pedro, quando Jesus estava sendo levado, ele olha para Pedro e o seu olhar encontra com o olhar daquele que poucas horas antes dizia: mestre, se for preciso, vou contigo até a cruz. Eu morro pelo Senhor, mestre. Horas antes Pedro dizia isso. Mas Pedro negou. Jesus estava sendo levado. Pedro sai dali arrependido, amargurado, triste mesmo. Pedro sentia-se excluído quando alguém disse a ele: Jesus mandou te dizer que ele ressuscitou. Depois da traição, Jesus ele foi morto, colocado no sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A primeira pessoa que o Cristo ressurreto, após sair do túmulo, ele procurou foi Pedro. Mandou avisar: avisa Pedro que eu ressuscitei. O túmulo estava vazio. O Senhor não havia ficado com mágoa de Pedro, não, de forma alguma. Assim mesmo, desiludido, ele volta a pescar. Ele não quis saber. Ele diz: eu neguei, eu não posso continuar com Jesus. E Pedro desistiu de ser pescador de homens e volta lá para o lago de Genezaré, voltou a pescar. Jesus vai ao encontro de Pedro até o lago de Genezaré. O encontro aconteceu ao lado de uma fogueira. Isto fez Pedro recordar a traição, porque no dia que ele negou a Jesus estava frio e ele se aproximou para se esquentar um pouco por conta do frio, e ali ele negou Jesus. Dias depois, Jesus, encontrando Pedro, foi também do lado de uma fogueira. Quando Pedro visualizou a fogueira, ele lembrou da traição. Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele começa a chorar, chora muito. E ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus não tinha nenhum rancor dentro do coração em relação a Pedro, mas foi restaurá-lo. 3 vezes Pedro havia o negado, e 3 vezes Jesus curou, perguntando: tu me amas, tu me amas, tu me amas? O amor cura feridas profundas da alma. 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus lhe perguntou: tu conheces o meu coração? Em outras palavras dizia Pedro: sou fraco, traí, mas te amo do meu jeito. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu continuo confiando em você. Tem amor no teu coração? Porque no meu tem. Pedro foi completamente curado pelo poder e o exemplo de Jesus Cristo, que correu atrás daquele que o havia traído. Oh, querido, Jesus o abraça naquele momento, pois amava-o. Agora Pedro sentia agradecido, e ali Jesus preparou um jantar, peixes na brasa. Agora Pedro, senta-se aqui e coma um peixe comigo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, tem toda a história do Pedro. E o Senhor Jesus comeu com ele. Jesus teve aquela comunhão com Pedro, pois o amor tudo perdoa e esquece e deixa para trás. Talvez lembra da cena, mas não tem dor mais. Alguém diz que perdoar é esquecer. Nem sempre. Quando é coisa corriqueira, é fácil, mas no estupro, algo que gerou morte,
as consequências foram morte, que foi no caso de Jesus, ninguém vai esquecer. Inclusive isso é relatado na Bíblia, mas não tem mais dor. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Foi assim com Jesus. Jesus lembrava muito bem no dia da traição. Não houve uma amnésia, não, isso não aconteceu. Mas Jesus não tinha nada, nenhuma dor. Agora, quando você não perdoou, você sabe. Porque quando toca no assunto ou você vê a pessoa, dá um gelo e você passa mal. Oh, querido, o ministério de Pedro foi restituído e Pedro foi das colunas do cristianismo. Pedro, Tiago e João, mas porque ele perdoou. Se ele não perdoasse, ele seria infrutífero. Perdoe agora, libere todos os que te machucaram. Olhe para a cruz de Cristo, Jesus, e tira de lá forças para que você possa também conseguir perdoar. Confesse, evite meditar nessas coisas ruins. Se é um problema atual ou uma ofensa que se repete com frequência, peça ao Senhor a graça e a misericórdia necessária para continuar amando incondicionalmente. Semeie as boas sementes. Abençoe aquele que vocês estão perdoando. Tratem-no como Deus teria lhes tratado. Perdoe muito e receba muito mais amor. Pai, obrigado, Pai. O amor é maravilhoso, ele é doce. É o bálsamo que cura a nossa alma. Eu abençoo esta família que está em desordem, falta de perdão nesta casa, entre os cônjuges, entre os filhos, é pai contra filho, filho contra pai. Oh Deus, toca aí agora e restaura. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde.